Hoje nós atingimos a marca de 20 mil seguidores. Para mim é uma alegria muito grande. Eu estou online, né, de forma online nas plataformas, nas redes sociais há muito pouco tempo. E depois que eu decidi ensinar, levar meu conhecimento através do online, eu tenho visto os frutos, eu tenho visto o quanto eu ajudo pessoas de forma tranquila, fazendo aquilo que eu gosto. E é isso. Então, para começar, meu muito obrigado a todos que assiste, que vê o meu conteúdo, que usa, né, que produz alguma coisa com aquilo que eu ensino. Então, para começar, eu já agradeço primeiramente a Deus e a você que está aqui comigo. E o meu propósito aqui, dentro da minha série de lives, é ajudar costureiras a criar e reproduzir qualquer peça de roupa. Meu nome é Cláudia Aguiar, eu sou professora de corte, costura e modelagem há mais de 18 anos. Fez 18 anos o mês passado. Então, desde que eu decidi levar o meu conhecimento, o meu ensino para outras pessoas, tanto no presencial quanto online, eu descobri, né, esse dom, essa alegria, esse prazer no ensino, em levar conhecimento. Então, para você que gosta, está sempre aqui comigo, meu muito obrigada. Hoje o nosso tema é como eu aprendi a costurar, a modelar e também a pilotagem, né, de qualquer tipo de roupa. Mesmo que eu não faça neste momento moda festa, que é um dos meus grandes amores, é fazer roupa de festa, mesmo que eu não esteja fazendo, eu comecei trabalhando com moda festa, né? Então, hoje eu quero contar um pouquinho disso tudo. Então hoje eu não vou fazer modelagem, não vou fazer interpretação, não vou fazer ajustes, não vou falar de cava nem de pence, não vou usar o flip chart. Hoje eu quero contar um pouco da minha história, da minha trajetória, os erros e acertos, por onde eu comecei, como foi que tudo começou. Lá eu tinha 14 anos quando tudo começou. Por onde eu passei por alguns lugares que me ajudou muito. Falava, né? Antes eu falava que aprendi, eu trabalhei de graça. E depois, com o meu entendimento, eu percebi que eu aprendi, né, de graça. Eu não trabalhei de graça. Eu aprendi a falar que eu aprendi de graça. Eu tive uma oportunidade de trabalhar em um lugar para aprender. Então, eu não trabalhei de graça. Eu aprendi de graça por 3 meses em uma pronta entrega numa confecção em Maceió. E lá eu pude absorver muito conhecimento. Então, hoje eu quero contar para vocês, quero te ajudar, se for possível, através do processo que eu vivi, como foi que tudo aconteceu. Então, você que gosta desse tipo de vida, né, desse universo da costura, eu acho que quando a gente gosta, não tem como não passar isso para outras pessoas. Eu converso com minhas alunas e elas dizem, né, elas veem em mim que eu ensino porque eu gosto. Cláudia, você tem paciência de Jó, né? Porque Jó tem paciência. É muito difícil ensinar. Como é que você tem paciência? Repetir as mesmas coisas 10, 20 vezes. Mas é assim. Eu me coloco no lugar dela. Eu lembro quando eu comecei, lembro do processo doloroso que eu vivi. É por isso que eu estou aqui hoje.
porque existe muito pessoas que sofrem muito em aprender algo porque não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para ensinar. Então, no que vai te ajudar, né? Eu falar do processo que eu vivi, de aprendizado, como foi o meu processo, em que isso vai te ajudar? Primeiro, que quando nós temos um exemplo a ser seguido, alguém que passou por aquele processo que você está passando e ensina algo, um pequeno detalhe que vai ajudar você a não passar pelo mesmo processo doloroso, ajuda demais. Quando eu comecei, eu não tinha ninguém, eu via muito a minha mãe, mas não tinha uma pessoa para me guiar. Então, aprender com exemplo é uma das formas mais rápida e prática que alguém pode usar para crescer, né? E tem muitos exemplos para isso. A gente abre a internet lá, muitos exemplos de pessoas que aprendeu porque alguém guiou, alguém ensinou. Eu sou evangélica, né? E eu queria dizer assim, na Bíblia tem um exemplo muito grande, muito forte. Davi foi um dos maiores guerreiros, né, da história de Israel, e ele aprendeu a lutar, por quê? Porque ele andava junto com Saul. Saul era um grande guerreiro e colocava ele à frente das batalhas para lutar. Então ele aprendeu a ser um grande guerreiro e isso o levou a ser o maior guerreiro da história bíblica. Outro grande exemplo são as crianças. As crianças aprendem porque alguém segura na mão dela, alguém ensina a falar. E assim é em tudo, o processo de aprendizado é o mesmo. Se você tem exemplo, você aprende mais rápido. A modelagem é a mesma coisa. Você precisa de alguém para dizer, faça assim, depois assim, um passo a passo, uma lógica, um método. Então precisa primeiro seguir o método de alguém, né? De alguém. Outra, como eu fiz, no meu processo que eu fiz, eu comecei aleatoriamente, por isso que eu sofri. Eu fazia algo da minha cabeça, não tinha um guia, no achismo, né? Eu acho que é assim e vou fazer assim. Quantos tecidos eu não perdi? Quantos trabalhos, retrabalhos eu tive que fazer? E agora eu quero perguntar aqui, quem aprendeu sozinha? Quem aprendeu sozinha? Coloca aqui embaixo. Eu aprendi sozinha. Não é doloroso aprender sozinho? Dá medo, dá incerteza, não dá a vontade de crescer tão grande que você não se prende a nada. Eu aprendi isso, mas eu aprendi isso, não que ninguém na minha família. Não tive condições para fazer um curso. Eu até tive, né, condição. Minha mãe tinha até condição de me dar, mas não, onde eu morava era um interior muito pequeno. Era muito pequeno. E lá não tinha curso nenhum. Eu morava no interior do interior. Morava praticamente na roça. Não era roça rural, mas não era um lugar desenvolvido.
A Jaque começou a costurar observando uma costureira que conhecia. Ia tentar fazer aquela peça. A minha mãe costurava, só que a minha mãe costurava à noite, que ela era professora e eu não via ela costurando. No outro dia minha roupa estava pronta lá no sofá, na cama, mas eu não via ela costurar. Raramente eu via minha mãe costurar, porque ela costurava à noite, porque ela passava o dia inteiro dando aula. Oi, Bia, tudo bem? Neide, Raimunda, sejam todas bem-vindas, meninas. Eu perguntei agora aqui, quem foi que aprendeu a costurar sozinha? Quem não teve uma professora, um mentor, um guia? Coloca aqui como foi a sua história. Fazer aquilo vendo alguém fazer é muito mais prático. Foi o exemplo que eu falei aqui das crianças. As crianças aprendem rápido porque elas observam muito, elas estão treinando todo dia. Se uma criança não sabe jogar bola, ela todo dia quer jogar bola para aprender, para crescer. E é a forma mais natural de aprender, é observando, é alguém te segurando a mão, é alguém falando, faça assim. E foi tudo assim, né, que eu não tive alguém para me guiar. Então, até eu entender que errando da forma que eu errava, estragando o tecido, muitas vezes a minha mãe brigava comigo. Eu aprendi sozinha, a Raimunda está dizendo. Estou no 2º curso, eu não consigo fazer modelagem, difícil demais. Oi, Damiana, que bom que você está aqui. Eu sempre te vejo aqui, Damiana. A Dione, eu fiz um mini curso de costura de 3 meses, só o básico. Pois é, e o meu curso presencial, o básico, ele dura, né, 6 meses. O básico, 6 meses. Porque você tem que praticar, né, aquilo que você tem que praticar. Então, esse tempinho que vocês fizeram no início foi para abrir a mente. A Jaque disse que foi para São Paulo e entrou numa empresa sem saber menos ligar a máquina industrial. Não sabia lidar porque a minha era uma caseirinha, mas hoje domina todos os tipos de máquina. Que lindo, Jaque. A indústria é uma oportunidade, porque lá você consegue passar por vários setores. Eita, Fátima, legal. Revista Manequim. Quando eu não sabia modelar, a minha sorte era a revista Manequim. Tem gente que tem ateliê, muito bem. Olha só, eu faço vestido, tenho um ateliê, a Raimunda. A Dione também já tem ateliê. A Damiana aqui, não aprendi muito, mas vendo minha mãe, que também aprendeu vendo sua irmã. Ah, Jaque, cama, mesa e banho é ótimo para dar agilidade, é ótimo para dar coordenação. Mas quando a gente gosta de costurar, a gente quer costurar roupa, né? A gente quer fazer coisas difíceis, quer costurar roupas bonitas que saem na rua, né? Roupa de cama só fica no quarto. Mas é isso, a gente tem que começar. E depois a gente procura alguém para nos ajudar. Seja um curso, seja uma pessoa, né? Seja online, seja presencial. Mas você tem que começar. Eu falo sempre, primeiro vem a vontade e depois a decisão de começar. E depois não parar e persistir, né? A constância, né? Aquele negócio de todo dia fazer. Se não tem muito tempo, faz todos os dias
um pouquinho. Isso vai dar o hábito. Você vai criar o hábito. E você, de tanto treinar, de tanto insistir e de tanto treinar realmente, você vai ficar boa. E eu quero contar como foi que aconteceu comigo. Eu faço meus pilotos no TNT. Ótimo, eu também fazia as pilotagens no TNT. A Selma disse que já fez moldes da revista Manequim, mas não é a mesma coisa, não é mesmo? Agora, né, falando da revista Manequim, quando eu comecei a costurar, eu usava os moldes da Manequim, mas não vestia muito bem. Era algo industrial. A revista Manequim, que trazia aqueles moldes, é uma escala industrial e não veste bem qualquer tipo de corpo, não é uma medida exata. Então foi quando eu tive a oportunidade, né, tudo é oportunidade, de sair do meu estado, né? Foi quando eu fui para Belo Horizonte. Faço muitas, mas compro modelagem. Exatamente. Eu nunca comprei modelagem. Eu sempre dava um jeito de usar as da Manequim e fazer uma mudança ali, melhorar. Mas eu nunca comprei modelagem, não. E foi quando eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte. Ainda em Maceió, na minha cidade, eu costurava. Eu tinha a minha maquininha, eu costurava muita coisa. Exatamente. Tem gente que não tem ateliê, mas costura, né? A maioria das pessoas que eu conheço tem o seu ateliê pessoal para costurar para si. Né, Johnny? Tudo começa assim, no cantinho de casa, e depois vai para o quarto, e ali, independente de fazer por uma renda extra ou ser sua renda principal, a gente sempre arruma um lugarzinho para montar o seu ateliê, né? E eu comecei a fazer isso na sala da minha casa, costurar sem ter muita noção. A Diane fala que não tem o cantinho, é no cantinho da sala, mas o meu era na sala também. Afastei o sofá e atrás do sofá era o meu ateliê. E eu costurava para todo mundo da minha rua, mesmo sem ter muita noção. E já com meus 22 anos, eu fui para Belo Horizonte. E quando eu encontrei lá uma oportunidade de costurar, uma pessoa me viu com uma roupa e eu disse que tinha sido eu que fiz. Ela, vamos costurar comigo. Eu te pago por semana. Os dias que você trabalhar, eu não tinha emprego ainda, e eu fui costurar. E foi neste lugar, que eu tive o primeiro contato, assim, prático com a modelagem. Como é lindo a modelagem. Ver alguém traçando ali em 2 tempos, cortar uma roupa e provar. Às vezes provava numa pessoa e às vezes provava no manequim. E eu achava aquilo lindo, lindo, lindo. Digo, como é que é possível uma roupa encaixar tão bem? Eu fazia os pequenos concertos, mas depois do curso que fiz com a Cláudia, aprendi a modelagem. Ah, eu vou tirar um print. Tira um print aí, ô Bia. Tira aí um print que eu me apaixonei. A Bia é um exemplo de aluna. Ela fez a modelagem, fez o curso de corte e costura. E junto com o curso de corte e costura, a Bia aprendeu a costurar assim, a modelar divinamente. Um dos meus grandes orgulhos como professora é quando a gente vê uma aluna progredindo tão rápido, de tanto que quer, de tanto que gosta daquilo.
É fácil gostar de alguém que gosta daquilo que a gente gosta. Então é isso. É fácil gostar de alguém que gosta daquilo que a gente gosta. Então junta a fome com a vontade de comer e dá tudo certo. Então quando eu encontrei essa moça que ela me chamou para trabalhar com ela e eu via ela modelando, a gente fez uma amizade tão grande. Eu queria estar lá o tempo todo, eu fazia tudo, trabalhava quase que de graça e foi pouco tempo que eu fiquei com ela. Foi ali que me despertou. Eu disse, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aprender modelagem para fazer as minhas roupas, porque até então eu só fazia para mim, que eu estava em Belo Horizonte, eu não conhecia nada, não tinha referência, então eu tinha que começar por algum lugar. E foi lá que eu comecei. E o interessante é que as pessoas que iam para a loja dela, para o ateliê, entendia que ela era uma modelista, uma costureira, uma empreendedora, assim, de destaque. E ela não era. Ela tinha uma coisa muito simples, só por conta das roupas que eram muito bem feitas. Para você ver, muitas vezes não é o lugar que você está. Claro que depois a gente começa a empreender e a gente quer estar em destaque num grande centro. Exatamente, Diane. Precisa, né? Eu faço o possível para levar as minúcias da modelagem aqui nas aulas para vocês. Os detalhes. E às vezes eu não dou mais detalhes por conta de não estender muito, né? Assim, por isso que eu trago, vamos falar sobre pence, porque a gente passa aquele tempinho falando só sobre pence. Eu destaco pequenos detalhes para se aprofundar mais naquele detalhe, que muitas vezes é aquele detalhe que está deixando a sua roupa ruim. E foi quando nesse ateliê eu comecei a ver esses detalhes de pence, de decote, como é que uma roupa fica tão bem feita assim no estalar de dedo. Como é possível? Então foi quando eu observar alguém trabalhar e ver o resultado dela. Isso é em qualquer área. Se você vê alguém todos os dias correndo, fazendo dieta, tendo uma vida regrada, dormindo, você vai ver os resultados nela. E aí você vai saber que se você fizer igual ela, você vai ter uma boa saúde, você vai ter um corpo bonito, você vai ter disposição. Então, são exemplos que a gente segue. Às vezes a gente faz isso até inconsciente, mas se nós agora colocarmos a consciência, o que às vezes é inconsciente, é em qualquer coisa. Nós que somos adultos, nós somos conscientes de tudo o que fazemos, mas tem coisas que precisa sair do inconsciente para ser feito diariamente e não mecanicamente, conscientemente. Então, estudar é uma das formas que eu busquei. Digo, eu vou para o Senai. Primeiro curso que eu achei foi o Senai, porque era acessível, era à noite, eu podia fazer, e lá abriu a minha mente. Você precisa abrir a mente, nem que seja por um momento, quando você entende a procedência de algo, a procedência do método, a procedência, o princípio daquilo. Ótimo finalzinho de domingo. Olá, Valdo Arte. Tudo precisa de um início, aquele pontapé. E quando eu comecei a descobrir que eu poderia otimizar o meu trabalho de tão excelente que era aquela forma, que era a modelagem, eu disse, é isso que eu quero.
para o resto da minha vida. Primeiro que eu não gostava de trabalhar para ninguém. Eu disse, eu tenho que ter o meu próprio negócio. Então, desde os 25 anos que eu trabalho para mim. Hoje eu tenho 50 anos e desde há 25 anos que eu trabalho para mim, porque eu não trabalho para ninguém. Então, você dirige a sua vida, você consegue direcionar o seu objetivo, a razão por você estar fazendo aqui. Boa tarde, Cláudia. Se possível, na próxima aula, você poderia dar uma explicação de como fazer aquela saia de 3 babado de godê, de como é ela, costura-se em outro tecido. Sim, eu vou anotar, tá bom, Evani? Pra gente trazer essa interpretação, sim. Muito boa a sua dica. Então, eu comecei buscando estudar, né? E se você não pode, de repente, fazer o presencial, e quantas pessoas aprendem à distância? Eu fiz alguns cursos à distância também, porque a gente tem que se valer do que tem, do que no momento há. Então foi excelente a decisão de buscar conhecimento. E depois que você coloca a sementinha, né? Você planta no seu coração, planta na sua mente, ela vai crescer, porque você vai praticar, você vai treinar e você vai crescer. Existem 2 formas de costurar. Aquela que é dependente de moldes prontos, né? Que compra moldes, que copia moldes. E existe aquela que é livre para criar e reproduzir qualquer peça de roupa. Quando eu decidi criar um método, depois de passar por tantos métodos, né? E ali eu disse, não, eu tenho que criar algo que facilite a minha vida, porque eu fazia para mim e é como se fosse a luz, né, que brilhou. Eu assisto muito no YouTube, esse aplicativo me ajuda muito. Ajuda sim, ajuda demais. Mas quando você tem um passo a passo ali, algo que te dê começo, meio e fim, se torna bem mais um rendimento maior. Você tira todos os hábitos velhos, né? Você começa a desmistificar aquilo que antes você achava difícil e fica tudo mais fácil. O processo de aprendizado, ele não para nunca. Até hoje eu aprendo. Quando eu vejo um conteúdo de alguém que eu não conheço, eu faço questão de ver o começo até o fim para melhorar o meu conhecimento. E dentro da modelagem, quando eu já fazia modelagem, quando eu já prestava serviço de modelista em grandes empresas como Evelise Ferrari, Belo Horizonte, Cláudia Rabelo, tinha uma Vidibula, quem é do Sul conhece Vidibula. Essas empresas, elas precisam de modelista freelance. Você passa o dia lá, o 2, faz as modelagens, e se você for pilotista, você faz a pilotagem. Se você não for, vai ter uma pilotista para quê? Para testar os moldes que você fez. Eles não vão confiar 100% no molde que você fez. Ele vai testar o P, o M, o G, ou um grande, um pequeno, para ver ali se vestiu bem, se as medidas estão vestindo no tamanho correto, né? Se tem algum defeito, se precisa melhorar. Então, eu consegui também praticar a pilotagem por
conta da necessidade da empresa. Foi quando eu descobri o que é pilotagem. E hoje eu ensino as minhas alunas a fazer pilotagem também, só que no TNT, para testar o molde que ela faz. E ali tirar todas os defeitos, os ajustes, os possíveis erros, para ir para tecido principal. E ali você vai cortar sem nenhum problema, sem nenhum medo, porque já foi testado, já foi avaliado que vai dar tudo certo. E você agora vai cortar no tecido e não ter nenhum medo de perder ou sair errado. Então, quando nós decidimos aprender e praticar, buscando melhorar, não tem quem segure. Eu entendi isso, graças a Deus, muito nova, né? Eu era novinha quando eu comecei, eu tinha 20 anos, com 22 anos eu já sabia modelar, já sabia pilotagem, e aos 25 anos eu decidi empreender. Digo, agora eu não quero mais prestar serviço para ninguém, vou fazer o meu negócio. Foi quando eu comecei a abrir o ateliê em Belo Horizonte, pouco era somente na minha casa, depois voltei para Maceió, foi quando eu abri o meu primeiro ateliê de festa, e foi quando surgiu o método que eu ensino, que eu uso há mais de 20 anos, né? Que eu uso, pratico, passo adiante, tá sempre melhorando, tá sempre renovando para que cada vez fique melhor. Eu entendi, lembro uma vez que quando eu vi a Evelise modelar essa menina lá de Belo Horizonte, e às vezes ela testava em mim, o desprendimento que ela tinha, assim, de ensinar, de não esconder como ela fazia, é que me deu muito, hoje, o que eu faço, me ensinou muito do que eu faço hoje. Eu ensino tudo para minhas alunas, um detalhe no acabamento, como a gente pode fazer para melhorar, assim você vai economizar tecido, todos os detalhes, porque alguém um dia passou isso para mim. Isso é muito importante, você aprender de alguém que sabia e você aprender tanto que tem necessidade de passar adiante. Todas as vezes que eu estou ensinando no físico, no presencial, eu lembro das vezes que alguém me ensinou. Estou nesse rumo, trabalhar para mim, fazendo minhas peças. É maravilhoso, Jaque, você decidir o que fazer, decidir a hora que trabalhar, decidir o quanto você quer ganhar, porque você pode se especializar e cada vez mais você ser valorizada por algo perfeito que você faça, por algo personalizado que você faça. Se é roupa de festa, que seja. Se é roupa de academia, que seja infantil, mas quando você decide fazer algo de qualidade, você se especializar, você cada dia vai melhorar, cada dia você vai ser mais valorizada, remunerada, muito mais remunerada. Então, quando eu decidi deixar o ateliê e viver, né, ensinando, agora montar a escola para ensinar, o interessante é que você faz uma roupa para alguém, a pessoa vai embora, né? De repente volta para fazer outra, mas as alunas ficam porque quer, não porque não aprendeu. E a gente é um eterno aprendiz. Eu tenho alunas que estão comigo há 3 anos, elas aprenderam a costurar, aprenderam a modelar, aprenderam a ter o seu próprio ateliê, cresceram, progrediram. Oi, Gilmara, chegou atrasada, mas hoje nós estamos conversando.
Eu perguntei aqui quem foi que aprendeu a costurar sozinha. Fala aí, fala aqui embaixo. Quem foi que aprendeu a costurar sozinha e como foi que aprendeu a costurar? Eu contei um pouquinho da minha história aqui, né? Contei como surgiu o método que eu ensino, Descomplicando a Modelagem. Ontem eu dei uma aula sobre uma bermuda infantil e quando eu faço uma modelagem assim livre, sem base, é o que eu gosto, da liberdade, independente da peça. Você não ter guia nenhum ali, porque você já tá possuída, né, com aquele dom, você já está com a habilidade na palma da mão, que você quer criar, ser bem livre para fazer o que quer. E ontem eu estava sentindo isso, quando eu fiz uma simples bermudinha. Olha que lindo, a Maria está dizendo aqui que aprendeu fazendo roupas para a filha dela à mão, costurando à mão. A minha mãe costurou muito, porque ela não tinha máquina quando ela era criança e ela aprendeu a costurar ainda muito criança, com 10 anos. Ela fez a primeira roupa dela e ela fala que costurou na vizinha, porque ela só costurava à mão. E é lindo ver alguém que... Eu tenho alunas que a primeira peça dela ela fez em casa à mão, porque não tinha máquina. E essas histórias, quando vem à mente, a gente começa a dizer como é possível, né? Eu comecei com a peça em cima do tecidos, anos depois eu fiz um curso. Isso, tem muita gente, é uma forma assim meio que torta, né? De aprender, mas a gente tem que começar a abrir ali um divisor de água, o antes e o depois. Fiz muito isso, só que dava muito errado colocar uma roupa em cima do tecido e cortar. Quando é um modelo simples, sem detalhes, sem pences, sem pregas e tudo mais, é muito fácil. Mas quando você usa um modelo para copiar em cima de outro tecido, que tem detalhes, que tem recorte, é bem desafiador você copiar uma roupa que tem detalhe em cima de um tecido plano sem modelagem. Ainda não fiz o molde que você ensinou ontem. Faz aí, Selma, depois me conta se deu certo. As minhas roupas que era criança fazia a minha mãe. A minha mãe sempre costurou pra gente quando era criança, né? Ela costurava à noite. Eu não via minha mãe costurar. E quando eu acordava, a roupinha já estava lá. Por isso que eu não aprendi a costurar com minha mãe. Ela costurava muito tarde da noite. Raramente ela costurava final de semana. Mas mesmo assim a paixão nasceu da minha mãe, sabendo que a minha mãe fazia, tinha máquina lá, eu usava a máquina dela sem saber, né? Mesmo assim, eu aprendi, porque eu tive um pequeno curso quando eu tinha 14 anos, e isso foi o essencial para que eu começasse a fazer minhas primeiras peças. E quando eu descobri o grande segredo de uma linda roupa perfeita, de você criar qualquer roupa, quando eu descobri que era a modelagem, eu decidi aprender na hora. Eu falei, não posso ficar sem aprender isso, porque é assim, a última etapa de quem quer costurar de verdade, é a modelagem. A pilotagem a gente usa, quem faz no ateliê, quem faz para si próprio, só para testar a sua modelagem. Não precisa fazer no tecido, a gente faz
o teste da modelagem no TNT. Tem até uma aula aqui que eu ensino como é que a gente faz o teste da modelagem antes de cortar no tecido. E aí você vai ter certeza que as peças vão ficar perfeitas. Estou muito feliz, voltando, quem chegou atrasada, hoje eu estou muito feliz porque atingimos a marca de 20 mil seguidores. É algo simples, algo assim, para muita gente não é nada, mas eu vejo isso como uma grande incentivo, um grande incentivo, é isso. Há pouco mais de 6 meses eu tinha 3 mil seguidores e pouco mais de 6 meses eu atingi 20 mil seguidores por conta da decisão de ensinar, somente por isso. Então, aquele que dá, recebe. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, né? Aquilo que você quer receber, você primeiro tem que dar. Então, se eu quero receber carinho, retribuição de alguma coisa, é só você dar. E eu ensino com muito desprendimento, com muita alegria, uma forma bem tranquila de ensinar, com detalhes, peças simples, para que você já comece, no mesmo momento que você aprenda, já comece a costurar. Olá, Santília Venceslau Guimarães. Moro em Venceslau Guimarães. Eu não sei onde fica Venceslau de Guimarães, mas deve ser muito longe. Não tem letra, não estou 4ª série. Ah, entendi. Que bom que você falou sobre isso, Santília. Olha, não é um empecilho para costurar, para modelar. Eu tenho alunas que é analfabeta, né, assim, intelectual, vamos dizer, ela só assina o nome, e ela aprendeu a costurar. A Raimunda de Uberlândia, que legal. Ah, Santília, é na Bahia, né? Eu tenho sim curso online, só que no momento as inscrições estão fechadas, não sabemos ainda quando vai ser aberta, porque é um processo, né, para abrir inscrições online, é um processo, a parte técnica, não sei nada sobre a parte técnica a parte técnica do curso é bem separado da parte prática, que é a minha. Então, ainda não sei quando as inscrições vão abrir, mas provavelmente vai ser em agosto. Lá, final de agosto, início de setembro, com certeza vai estar aberta as inscrições. E vocês que estão aqui vão saber. Hoje eu quis trazer, assim, uma conversa, exatamente isso que está acontecendo aqui, essa troca de informação da Raimunda, da Maria, da Selma, da Dione, da Jaque, a Dilson está sempre aqui, tem gente nova, e eu me dedico a ser a melhor professora que vocês possam ter, né? Mesmo sendo dicas, mesmo sendo pequenas indicações, consertos, uma modelagem simples do vestido, mas eu sempre levo com aquele intuito de ajudar você. Então, desde já eu agradeço por estar sempre aqui. Quem está hoje pela primeira vez, eu faço live todo sábado e domingo às 17 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Então, hoje foi somente essa conversa que eu trouxe assim para você abrir a sua mente, para conhecer um pouquinho como eu comecei há 30 anos atrás. Eu comecei com o meu primeiro ateliê aos 18 anos, com a maquininha de costura doméstica, uma mesa e uma cadeira.
Então foi o meu primeiro ateliê em Maceió, que me ensinou muito, errando, perdendo tecido, mas que me deu incentivo para continuar aprendendo, e hoje estou aqui, graças a Deus, porque eu não parei. Ok, Gilmara, quinta-feira estamos aqui, tá? Aguardo vocês. Então é isso, hoje eu quis trazer um pouquinho da minha história para te incentivar a não parar. Então, assim como eu não parei, estou aprendendo até hoje, a minha dica é essa. Comece e insiste que um dia você vai, um dia não, qualquer hora aí você vai virar ou uma ótima costureira, mais uma ótima modelista e fazer ou para você, ou para os seus filhos, ou para atender seus clientes, ou para fazer uma renda extra, quem sabe. Então, boa noite, já são quase 6 horas. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço.